O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. O Momento do Patrimônio de hoje segue com a segunda parte da entrevista com o arquiteto, designer gráfico, fotógrafo e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da URGS, César Matos Vieira. Neste programa, continuamos falando sobre a relação entre fotografia e arquitetura. Boa noite, queria agradecer a presença no nosso programa. Boa noite. Bom, e César, na tua tese de doutorado, na fotografia na percepção da arquitetura, tu falas sobre a fotogenia dos objetos da arquitetura. Queria que tu explicasse um pouco essa relação e também eu já queria aproveitar e perguntar para ti qual é o prédio, na tua opinião, mais fotogênico do campus da URGS. Pergunta complicada. Tá bom. A questão da fotogenia, hoje eu trabalho muito em cima de parâmetros que seriam as demandas fundamentais da fotografia, né? Que seria o quê? Eu preciso ter luz, eu preciso ter distância e eu preciso ter ordenamento, né? O ordenamento é o mais complicado da gente entender, porque assim, a luz, tudo bem, eu fotografo, fotografia é o registro, a grafia com luz, então se eu não tiver luz eu não tenho registro nenhum. A distância, eu preciso ter uma distância do objeto, né? Por isso que quando a gente chega o prato no restaurante, tu te levanta para fotografar. Tu não pode fotografar com o nariz no prato. Então, tu tem que ter uma distância para enquadramento daquele objeto. Se tu não tiver distância, tu não consegue fotografar. E o terceiro é ordenamento. Eu tenho que ter uma ordem, né? Então, assim, a fotografia, ela demanda ordem. Eu não consigo fotografar um lugar caótico e ficar uma foto bonita. Vai ficar uma foto confusa, né? Então, eu preciso ter esses três princípios, né, respondidos, satisfeitos, para que eu consiga ter uma fotografia boa, né? Então, isso é o primeiro passo, tá? Então, tendo essa demanda satisfeita, eu consigo ter alguma chance de ter prédios interessantes. Depois vem a questão da fotogenia, né? Tem uma casa na Santo Inácio, na Bela Vista, perto ali do Parcão, para trás, né, atrás da Padre Chagas, que é uma casa monumental. Hoje ela está inserida no meio de um monte de prédios. Eu já fui várias vezes lá fotografar. Por quê? Porque ela te dá um impacto visual muito grande e ela não sai bem na foto. Tu olha a foto, é uma casinha. Não é uma casinha, é um casarão. E aí, como é que funciona? Então, assim, eu investi em lentes. Eu tenho uma lente 17mm com correção de perspectiva. Eu fiz com varredura. E aí eu consegui uma foto que eu digo, bom, agora eu tenho a foto da casa, que eu acho que está com a altura da casa, né? Então, muitas vezes o que acontece é isso que a gente comenta de fotogenia, quer dizer, se faz isso em publicidade, em jornalismo, a gente faz aqui, por que tem um teste de vídeo, por que se faz um booking de modelo? Porque às vezes a pessoa ao vivo ela é bonita e na fotografia ela não rende a mesma coisa, ou o contrário, né? Quantas pessoas a gente conhece que são modelos e a gente olha, não acredito. E são modelos porque, de fato, na fotografia, elas têm uma simetria de rosto, uma proporcionalidade, né, entre nariz, olhos, distanciamentos e tal, que fazem com que a fotografia renda belas fotos, né? Dentro disso, a gente cai, então, para o campus. Onde é que eu busco prédios que possam ter esse tipo de proporcionalidade? E a gente tem prédios antigos interessantíssimos, né? E aí eu gosto muito da área do observatório. Eu acho que ali é um conjunto, dentro daquela ideia de não ser um prédio, a gente tem um conjunto urbano ali, que eu acho que ele é bem equilibrado, né? Que quase que se integra junto com o Instituto da Engenharia ali, que foi restaurado, né? É um pouco mais distinto daquela, mas eu gosto daquele conjunto interno ali, eu acho bem interessante. E um prédio que a gente não dá muita bola, mas é um prédio mais moderno, contemporâneo, é o Planetário, que faz parte do conjunto da URGS, né? E que é um prédio interessante, assim, no fim de tarde, alguma coisa, os guapuruvus e as cibipirunas, quando ficam com floração amarela, né? Dá um contraste com os azuis, fica alguma coisa interessante, né? Eu gosto muito do Parobé.
o Instituto de... foi Parobé, depois foi Instituto de Matemática, agora tem Engenharia ali dentro. E a gente vê ele do prédio da arquitetura, né? Que é outro prédio que tem todo o valor modernista, né? Eu tenho fotos dele também interessantes. Então, assim, de novo, vem para aquilo, o que eu quero? Qual é o atributo que eu quero? Né? Eu vou botar na minha casa uma foto de qual prédio eu botaria. Né? Porque, de novo, para cada situação, tem um frontão do Museu da URGS que é lindo, que fica para o lado da Oswaldo Aranha, que são uns frontões amarelos com azuis e tal, que tem junto com as janelas. Então, assim, o que eu quero? Né? Se eu começo a exercitar o olho, eu começo a fazer com que prédios que, de repente, não são prédios tão fortes, passem a ter um valor maior, né? E dentro, por exemplo, de valores subjetivos, né, o prédio da reitoria com o salão de baile, onde já tiveram bailes, né, históricos lá dentro, passa a ter um valor que ele é fotogênico de certa forma, aquele pergolado do lado de fora é interessante, e vai fazer com que muita gente lembre dos bailes que já fizeram lá dentro, né? Então, assim, eu sou pouco... Não fico com um só. Mas eu acho que muito é o que tu quer guardar. Sim. Né? Porque, por exemplo, tem prédios aqui... O da Biociências é um prédio histórico super conhecido, que combina com o prédio do direito, eles conversam, né? São prédios que têm um valor histórico e são mais antigos. Os prédios mais contemporâneos é que a gente pode discutir alguma coisa de valor arquitetônico, mas, por exemplo, se a gente for trabalhar em pré-moldados, tem muita coisa em pré-moldado no Campo do Vale, né? Que a gente passa o dia todo e não percebe. Quer dizer, foram experimentações também que rendem, né, imagens interessantes, né? Então, eu acho que, na verdade, patrimônio, ele se constrói em cima de valores que eu determino, né? Então, se eu determinar um valor psicológico para o prédio que eu vivi, né, o prédio da arquitetura, eu fiz o meu curso ali, eu fiz o meu mestrado, meu doutorado foi no Propar, eu sou professor há 20 anos dentro aquele prédio. Para mim tem um valor, independente de ser um valor arquitetônico, ele traz um valor de memória, um valor de representações, de valores de formação da minha carreira, que tornam ele válido. Então, quais são os valores que são de fato, né, valores subjetivos, na verdade, que... né, seriam os valores, né, a questão do patrimônio imaterial que a gente constrói em cima da cidade, que eu acho que ele também é válido, né? Que na verdade é isso que traz a importância para o prédio, né? Sim. E, professor, para trabalhos de restauro e conservação de prédios, qual é a importância da fotografia nesses trabalhos, assim, tanto fotografias anteriores, antigas, como também no processo, no próprio levantamento? Aí é um trabalho mais técnico, mas tu poderia fazer o inventário do prédio. Né? Nesse inventário do prédio, a fotografia é uma das ferramentas importantes pelos detalhes. Por exemplo, se eu pego o prédio da rádio aqui, né, eu tenho vários trabalhos de alvenaria, né, em baixo relevo, de texturas em volta das janelas, pequenas esculturas bidimensionais, né, que são o próprio brasão, que eu, antes de entrar num restauro, eu fotografo tudo, né? Fotografo, assim, inclusive os problemas construtivos, para que isso possa ser levado para uma licitação, para ser restaurado, e ser restaurado mantendo-se a proporção original, né? Então, a fotografia, nesse sentido, ela é muito potente, né? Claro, não só ela, mas ela como grande assim, instrumento, né? Mas a fotografia tirou a imobilidade da arquitetura, né? Que pode viajar pelo mundo. Tu acha que a fotografia é o maior meio de divulgação da arquitetura moderna? Não dá para... Isso, vários autores reconhecem que a fotografia foi o que levou a arquitetura para o resto do mundo, né? Foi o que deu mobilidade para a arquitetura. Na verdade, deu mobilidade para tudo, né? Quer dizer, as primeiras fotografias, as pessoas foram para as ruínas, né, para o Egito, para fotografar as pirâmides aqui da América do Sul.
né, pré-colombianas e colombianas, e né, Machu Picchu virou sonho de consumo de todo turista, de ir lá para o ponto aquele básico, tirar fotografias. Então, assim, a fotografia ela te permitiu esse crescimento do imaginário, né? O que eu achei interessante nos meus trabalhos é que muito para a arquitetura, algumas vezes as coisas foram apresentadas de uma forma. Por exemplo, eu pego um arquiteto renomado que trabalha dentro de uma certa região e ele tem uma arquitetura que ela é valorizada. Eu boto isso numa revista e circulo o mundo, né? Por exemplo, Frank Lloyd Wright, né? Eu fui visitar Chicago, tem obras dele, mas as obras dele tem obras próximas que não são dele, mas que tu confunde se é mesmo dele ou não. Por quê? Porque dentro do contexto não é tão diferente quanto eu pegar aquela obra, destacar ela do contexto dela, botar numa revista e circular o mundo inteiro, né? Então, já teve experiências na própria pós-modernidade, de símbolos do pós-modernismo arquitetônico, e que eram obras que, se tu chegasse lá e conhecesse no lugar, tu ia dizer, pô, mas não é tudo aquilo que eu vi na revista, né? Então, tem esse risco, né, de se pegar as coisas e a arquitetura japonesa já foi também circulada em revistas, né, e influenciou vários arquitetos, inclusive o Frank Lloyd Wright. Essa possibilidade da arquitetura, essa influência que a fotografia acabou fazendo de levar arquiteturas de lugares diferentes, né, e fazer ela circular e ela ser consumida, né, construir imaginários novos, isso eu acho muito interessante, e é uma das responsabilidades da fotografia. O desenho não conseguia tanto, se demorava muito no desenho e se perdia muito detalhe, né? Então, se eu for, por exemplo, em Paris e pegar Notre Dame, fotografar, eu vou trazer as detalhadas, e aí, se tu quiser, né, enlouquecer e fazer uma casa com gárgulas, tu vai ter sugestões bastante ricas em detalhes. Então, nesse sentido, eu vejo que a fotografia teve e tem até hoje essa responsabilidade, né? Ela só mudou das revistas para os sites, mas a enxurrada de fotografias de prédios, né? E aí entra eu, né? Quer dizer, a gente faz fotografia, eu faço fotografia de arquitetura séria, estruturada e tal, e a gente faz prédios. Eu brinco hoje, não tem muito prédio feio, tem prédio mal fotografado. É uma afirmação bem pesada, mas é uma situação que a gente pode hoje, pelos recursos de Photoshop, pelo horário que a gente usa para fazer a fotografia. Quer dizer, eu pego um fim de tarde, eu boto sombras, eu construo uma imagem espetacular de um prédio que não necessariamente tem tantos valores assim, né? E aí vem a discussão que também tem na minha tese do não lugar e do lugar. Por exemplo, a rótula da Carlos Gomes com a Protásio é um lugar extremamente inseguro de noite. É bem complicado, é vazio. Tem uma série eu, às vezes, utilizo ali, circulo por ali. Não é um lugar tranquilo, mas de noite tiram fotos lindas, porque com a iluminação, com aquele monte de escadas, com os desníveis, ônibus passando em cima, ônibus passando embaixo, carros, fazem fotos belíssimas de um lugar, né, que eu não aconselho turista nenhum a passar depois das 11 horas da noite, né, porque vai estar vazio e o risco é muito grande. Então, seria essa possibilidade da fotografia de embelezar lugares não lugares, né? Então, assim, tem essas situações da foto que são essas circunstâncias que eu digo, que são interessantes de ser vistas. Uhum. Por exemplo, voltando para a URGS, né, esse entorno aqui do observatório, né? Se eu entro dentro do conjunto e eu pego o observatório de frente, eu vou ter atrás a fachada cega da Engenharia Nova, que não tem nada a ver. Então me cria um desafio bastante grande de como fotografar o prédio sem, né, vamos dizer assim, tirando a interferência daquele outro prédio ali, do contexto que aquele outro prédio se atravessa, né,
na questão de paisagem urbana, que aí fica essa outra questão. Mas se a URGS tinha o quarteirão, tinha que ser construído. Construiu. Mas do ponto de vista de patrimônio, de certa forma, traz um certo prejuízo para o observatório, né? E traz um trabalho danado para um fotógrafo para conseguir tirar uma foto boa sem recortar no Photoshop, porque também tem essa aqui, né? Que descontextualiza também. É um jeito de resolver. Né? Então tá, professora, muito obrigado pela presença e boa noite. Boa noite. Encerramos a segunda etapa da entrevista com o arquiteto, designer gráfico, fotógrafo e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da URGS, César Matos Vieira. O tema da nossa entrevista foi Fotografia e Arquitetura. Boa noite e uma ótima semana a todos. O Momento do Patrimônio é produzido pelo setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, manutenção e pela adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. O projeto de acessibilidade do prédio da rádio da universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para saber como contribuir, acesse o nosso site urgs.br/patrimônio histórico. Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza, gravações e mesa de áudio Jefferson Gomes.